Bom dia, turmas. Tudo bom com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa para os nossos estudantes do 8º ano. E hoje o nosso assunto vai tratar de como as palavras elas se estruturam, como elas se formam, ok? Vamos lá. Estrutura e formação de palavras. Este conteúdo vocês podem encontrar no livro didático de vocês nas páginas 21, 22 e 23. Consultem o livro didático, qualquer dúvida, que este conteúdo está lá. Então vamos entender um pouco sobre como é que a palavra ela se forma, como ela se estrutura. As palavras da língua portuguesa são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes chamam-se morfemas. A parte invariável, que é aquela parte da palavra que não muda, que contém o significado básico da palavra e a partir do que é possível formar novos vocábulos, chama-se radical. Certo? Nós precisamos ter em mente realmente ler com atenção, porque precisamos nos apropriar dessa parte teórica e saber dar os nomes. Aquela parte da palavra que não sofre uma variação, que não muda, nós chamamos de radical. Afixos. Os afixos eles se dividem em dois, certo? Que são os prefixos e sufixos. O que são os prefixos? Quando vem antes do radical. É aquela parte da palavra que antes de chegar no radical, ela está lá presente para formar uma nova palavra. Então, temos ali como exemplo a palavra desleal. A palavra primitiva é leal, mas aí eu formo uma nova palavra com prefixo, pois vem antes do radical, que é a palavra leal. Então, eu tenho 10. A palavra primitiva é fiel, e aí eu formo uma outra palavra com prefixo, ou seja, aparece uma partícula antes do radical, formando uma nova palavra, que ali é o in, e assim sucessivamente. No sufixo, a palavra ela vai crescer agora para após o radical, certo? Quando vem depois do radical, como em legal, então eu tenho a palavra agora legalidade. A palavra se formou a partir uma nova palavra se formou a partir do sufixo. A palavra primitiva, a primeira, legal. E aí eu formo a palavra legalidade, acrescentando o sufixo. Então, atenção, prefixo antes, sufixo depois do radical. Amor, e aí eu tenho uma nova palavra a partir da palavra amor, que é amoroso, e assim com outras milhares de palavras que existem em nossa língua portuguesa, certo? Vogal temática, também vamos entender o que é essa vogal temática. São vogais que se juntam ao radical, com a função de receber outros elementos, ficando então entre dois morfemas. Existem vogais temáticas tanto em verbos quanto em nome, então é preciso a gente ter bastante atenção nisso aí, ok? Eu tenho um radical, após o radical eu tenho uma vogal temática. Então, continuando. Nos verbos, nós temos nomes e temos os verbos, ok? Nos verbos, as vogais temáticas indicam a conjugação do verbo, verbal. Então, é como eu já falei para vocês em alguma das aulas anteriores, se nós não soubermos o que é o verbo, ou qualquer outro assunto do qual dependa o novo, nós iremos ter uma certa dificuldade em compreender o assunto. Então, vogal temática, nós temos a, vogal temática verbal, a, e, i, que pertencem à primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Temos um exemplo além do verbo falar. Eu poderia citar outros verbos: amar, dançar,
caminhar. São verbos que terminam em AR, certo? E a vogal temática é o A. Na segunda conjugação, nós temos ali como exemplo entender. Eu tenho comer, fazer, entender, como ali está. E os verbos que pertencem à terceira conjugação são aqueles verbos terminados em IR, certo? Dividir, dormir e assim uma infinidade de outros. Nos nomes, atenção, nós falamos das vogais temáticas verbais A, E, I. 3. Nos nomes, as principais vogais temáticas são A e O. Como em livro. A palavra livro, que é um nome de um objeto, eu tenho o O. A partir daqui, essa parte da palavra que não sofreu mudança, eu chamo de radical, vem até a letra E. Eu posso colocar derivado de outras palavras a partir de livro. Livraria, livreiro, ok? E a palavra pasta, nós temos aqui, até a letra T, eu tenho radical, que é a parte da palavra que não muda. E aí eu tenho uma vogal temática A. Os nomes terminados em consoante, como par, possuem a vogal temática E, que é recuperada no plural, mar, mares. Apenas as vogais finais átonas são vogais temáticas nominais. Os nomes terminados em vogal tônica, aquela vogal que ela é mais forte, tipo café. Observe que o ele é tônico porque ele tem um som mais forte. Não possuem vogal temática. Falando de tema, radical acrescido da vogal temática, de modo a receber as desinências. Então, quando eu tenho radical e eu coloco acrescido ao radical a vogal temática, eu formo o tema. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouco de desinências nominais. Certo? As desinências nominais são os morfemas que, quando adicionados aos nomes, ou seja, substantivos e adjetivos, indicam sua flexão em gênero. Quais são os gêneros que nós temos em nossa gramática da língua portuguesa? Não é? E eu acredito nas gramáticas, não é? Mundo afora. Nós temos o gênero masculino e feminino. E em número singular ou plural. A desinência de número. Vamos entender agora a desinência de número. Nas nominais eu tenho gênero e número. As desinências, aqui trazendo esse exemplo de número, ela indica o singular ou plural dos nomes. E eu tenho aqui, mesa, e em seguida eu tenho mesas. Eu tenho aqui uma desinência de número porque eu indico mais de uma mesa. E na desinência de gênero, eu tenho masculino e feminino. Certo? Exemplo, aluno, aluna. Até a letra N, eu tenho a parte que é invariável, ela não muda. Então eu chamo de radical. E em seguida foi acrescentado o O para indicar que aluno é do gênero masculino e A para o gênero feminino. O mesmo marquês, marquesa, indicou aqui. Atenção, desinência de número, desinência de gênero, isso aqui pertence às desinências nominais. Vamos para as verbais. As desinências verbais indicam flexões do verbo, que são aquelas palavras que dão ideia de ação, de estado, de fenômenos naturais. Então, nós temos número e pessoa, modo e tempo. Desta forma, se divide em
desinências modo temporais e desinências número pessoais. Vamos entender o que é isso. Quando indicam os modos, nós temos os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é quando o verbo ele dá a ideia de certeza. O modo subjuntivo dá uma ideia de dúvida e o modo imperativo dá a ideia de ordem, de mandado, de pedido. E os tempos que nós temos no verbo é presente, o passado ou pretérito e futuro. Desinência número pessoal. Vejam, modo temporais, eu falei do modo e falei do tempo. Por isso que nós temos essa expressão aqui, modo temporais. E a desinência número pessoais vai tratar do número singular ou plural e as pessoas. Aí precisamos também relembrar as pessoas, certo? Do discurso. A primeira pessoa eu, a segunda pessoa tu e a terceira pessoa ele ou ela. Essas são as três primeiras pessoas do singular. As três pessoas do plural. A primeira nós, a segunda vós e a terceira eles ou elas. Estas aqui nós estamos nos referindo a número. Vamos ver isso aqui no exemplo. Viajo todas as férias. O verbo está aqui claramente, viajo do verbo viajar. Então eu já sei que quando eu falo viajo, essa desinência, né, o verbo termina aqui ó, com O. E, logicamente, eu não tenho condições de dizer assim, tu viajo. Observe que não tem lógica. Ele viaja. Então, pela desinência, eu percebo que o verbo vai recair sobre a primeira pessoa. Eu viajo. Ok? Viajo todas as férias. Primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Observe, eu tenho uma pessoa, que é a primeira pessoa, eu, o verbo, o pronome aqui, o sujeito, ele está oculto, do singular, porque só estou me referindo à primeira pessoa, do singular, do presente, eu viajo agora, do indicativo, porque eu estou dando uma certeza, ok? Se viajassem, né? Se quem viajasse, se eles viajassem, então eu me refiro à terceira pessoa do plural, do pretérito imperfeito, do subjuntivo. Por que do subjuntivo? Porque eu não estou dando uma certeza, dá uma ideia de dúvida, se viajassem. Viajemos para Miami, primeira pessoa do plural, do imperativo. Viajemos nós para Miami, dando esse tom aí de imperatividade. Então, nas desinências verbais, nós temos modo temporais e temos os verbos que vai estar, que aí vamos também identificar, desinência número pessoal. E aí a gente vai dividindo a palavra para saber quando ela vai se referir, vai ter o modo e o tempo, o número e a pessoa, ou quando vai ter o gênero, certo? Por exemplo, se eu digo a palavra gato, eu tenho, logicamente, uma desinência nominal, porque é um nome e eu tenho também o gênero, se é masculino ou se é feminino. Para verbo, nós não temos, por exemplo, fala não é o feminino de falo, não existe gênero, ok? Porque isso aí é verbo. Continuando o nosso conteúdo, nós vamos ver um outro processo pelo qual as palavras elas vão se formando. Então, nós temos aqui, existem dois tipos de composição. Como a palavra se compõe? Nós temos a aglutinação. Esse assunto aqui está lá no livro
didático de língua portuguesa do 8º ano, nas respectivas páginas que eu já citei a vocês no início da aula. Composição por aglutinação e composição por justaposição. Aglutinação. Na composição por aglutinação, as palavras envolvidas se fundem e subordinam-se ao acento tônico do último elemento, radical com palavra. Exemplo de palavras compostas por aglutinação. De uma forma mais clara, você vai perceber que quando as palavras elas se fundem, vai haver a perda de algum fonema. Então, observe como se compôs, como se formou a palavra aguardente. Água mais ardente. Quando há a aglutinação, observe que aguardente houve a perda de um fonema, que foi justamente a perda da vogal do segundo elemento que compõe a palavra aguardente. Em boa hora. Como essa palavra se forma? Embora. Em mais boa mais hora. Então eu tenho a palavra embora. Observe, porque eu tenho uma aglutinação, houve a perda de fonema, certo? Inclusive eu tenho o B e o O, a letra A e a letra H, elas foram embora. E também a letra O. Então você teve a perda de fonemas. Filho de algo, que compõe a palavra fidalgo. Por que a aglutinação? Eu tenho perda de fonema. Observe que quando você compõe a palavra, alguns fonemas eles saem para compor a palavra. Perna mais alta, eu tenho a palavra pernalta. Tenho perda de fonema. Plano mais alto, planalto. Vinho mais acre, vinagre. Então eu tenho aqui uma composição por aglutinação. Houve a perda de fonema quando a palavra ela se compôs. Vamos ver agora a justaposição. O próprio nome já dá uma ideia. Justa. Se a aglutinação nós tivemos a perda de fonema quando nós compomos a palavra, então na justaposição nós não teremos perda. Eu vou juntar as palavras e elas irão se formar. As palavras envolvidas no processo de formação conservam sua autonomia fonética, ou seja, não sofrem alteração. Passa tempo. Eu juntei o passa, o radical passa, mais tempo, fundir, não é? Juntei, e aí eu tenho uma palavra chamada passatempo. Guarda-chuva, cor-de-rosa. Observe, mesmo usando o hífen, certo? Nós temos aqui uma palavra formada por justaposição. Ao contrário da aglutinação, que há perda de fonema, na justaposição não existe perda de fonema, certo? É a segunda forma como a palavra também ela pode se compor, ok? E agora nós iremos praticar um pouco. Relacione a segunda coluna com o seguinte código. O código é derivação prefixal, 2 para derivação sufixal, 3 aglutinação e 4 justaposição. Então vamos entender. A palavra pombo-correio. Quando aquela palavra ela se compôs, pombo mais correio, não houve perda. Então nós temos aí um caso, um exemplo de justaposição. Então aqui IV. Igualdade. A palavra primitiva é igual, mas eu tenho o acréscimo do sufixo. A palavra ela cresceu após o radical. Então, é uma derivação sufixal, pela ordem alheia a 2. A palavra desigual, a terceira palavra,
A palavra primitiva, a primeira é igual. E aí a palavra ela cresceu antes do radical. Eu tenho um exemplo de derivação prefixal. E planalto, que é plano, é até um exemplo que foi citado agora há pouco, plano mais alto. Nós temos aí perda de fonema. Então, a ordem, o gabarito fica este. I, V, I. 3. Beleza? Assinala a opção que não apresenta desinência de gênero. Não, calma. Não apresenta desinência de gênero. Então, vamos lá. Eu tenho divertida. Eu tenho uma desinência de gênero sim aqui, porque eu posso ter divertido, masculino e feminino. Respeitoso. Eu tenho exemplo, também tem a mulher que é respeitosa. Aborrecido para o masculino e tem aborrecida para o feminino. A, B e D são exemplos de vocábulos que têm desinência de gênero, sim. Mas aí, fantasia, eu tenho o masculino como fantasio, então o gabarito dessa questão, a resposta correta é a letra C, fantasia. Ok? Próxima questão, assinala a opção. Agora é que aparece a desinência de número. De número é para eu saber se é singular ou plural. Então, nós temos aqui 4 alternativas. Pires, todos, lápis, vírus. Uma destas palavras aí apresenta a desinência de número, as outras não. Qual seria? A palavra pires se escreve dessa forma, já com S no final. Então, nós não temos desinência de número. O que vai determinar se é 1 pires, 2 pires, 3 pires, 1 milhão de pires, é justamente um artigo se eu colocar antes da palavra os pires. Aí eu vou saber que estou me referindo a mais de um. A palavra lápis também se escreve tal qual está aqui. Vírus também se escreve tal qual aqui está posto. Então, eu tenho uma desinência de número na letra B, porque eu tenho a possibilidade também de tirar o S e a palavra também existir, certo? Todo ou todos, quando eu me referir a mais de 2 elementos. Temos mais alguma coisa aí? Não. Aqui finalizamos nossa aula, certo? Espero que vocês possam absorver alguma coisa, façam as atividades, tirem as dúvidas com o professor à medida do possível, certo? E até a próxima aula, se Deus quiser.